mañana. Primeiro, estar diante da presença do Deus todo, soberano, poderoso, eterno. De estar delante del Dios soberano, eterno, poderoso. E também estar aqui na presença do meu amigo, pastor Gustavo. Y estar también junto aquí con mi amigo, el pastor Gustavo. Uma pessoa que eu aprendi a amar, Una persona que yo aprendí a amar. apesar de não ser uma pessoa bonita, Aunque no es una persona bonita, mas amo o seu pero espírito. yo amo su espíritu. Glória a Deus. Quero Glória a também Deus. agradecer por estar na presença de todos vocês Quiero agradecer por también estar en la presencia de todos que ustedes fazem parte que hacen do parte reino de Deus. del reino de Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, Habla la persona que está a la par suya. Deus tem uma grande bênção para você esta manhã. Dios tiene una gran bendición para ti en esta mañana. E eu sempre peço para você fazer um elogio. Yo siempre pido para que la persona haga un complemento. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, como você está bonito, Habla para la persona que está a la par tuya. bonita, Así, ¿cómo tú estás guapo? elegante, ¿Cómo tú estás guapa? elegante, Elegante. mesmo que a pessoa não esteja. Aunque la persona no esté, hable. Faça o favor. O elogio é importante El complemento, el elogio es importante. porque traz alegria. Porque trae alegría. Eu posso ver que estão todos sorrindo, Puedo ver que están todos sonriendo até en os este homens momento. feios estão sorrindo. Hasta los hombres feos están riendo. Aproveita a alegria agora do seu irmão Aprovecha ahora la alegría de tu hermano e diga a ele: y habla a él. eu estou sentindo Yo estoy sintiendo que você vai pagar o almoço para mim que hoje. tú vas a pagar la comida para mí hoy. Amém? Amén. Glória a Deus. Vamos Glória aqui a à Deus. palavra de Deus. Vamos a la palabra de Dios. Eu quero ler no livro de Provérbios, no capítulo 4, En Proverbios capítulo 4, o versículo 23. en el versículo 23. Eu vou estar lendo em duas versões. Voy a estar leyendo en dos versiones. É apenas um versículo Es apenas un versículo para que possamos entender para que podamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. el propósito de Dios en nuestra vida. Provérbios 4 e 23. Proverbios 4, versículo 23. Se você não conseguiu guardar nenhum versículo, memorizar, Si tú todavía no has memorizado ningún versículo, é importante es importante que você memorize este que versículo. tú memorices este versículo. Eu diria que é um dos mais importantes versículos da Bíblia Es Sagrada. uno de los más importantes para mí de la Biblia. Porque sem este versículo, Porque sin este versículo, você não consegue entender o resto da Bíblia. tú no puedes comprender el resto de la Você Biblia. não consegue entender o propósito de Deus. Tú no puedes entender el propósito Você de não Dios. pode entender os acontecimentos da vida. Tú no puedes entender lo que sucede en la vida. E a primeira versão diz assim: Y la primera versión dice así, Proverbios 4, 23. guarda com toda a diligência Guarda con toda diligencia o teu coração, tu corazón, pois dele porque de él procedem as fontes da vida. van a proceder las fuentes de la vida. É interessante você ler, mas não entende-se muito bem esta versão. Es interesante porque leemos y muchas veces no comprendemos muy bien esta versión. Guarda com toda a diligência o teu coração. Guarda con toda diligencia su corazón. Eu já tentei guardar meu coração várias vezes, Yo ya intenté guardar mi corazón varias veces, mas não consigo tirá-lo de dentro de mim. pero yo no consigo sacarlo de dentro de Porque mí. o coração Porque el corazón é apenas um órgão, es apenas un é uma órgano. bomba que bomba o sangue para todo Es o algo que corpo. estás bombeando constantemente, el sangre para todo el cuerpo. Mas a segunda versão que eu quero ler, Pero la segunda versión que quiero ela leer, realmente ella nos realmente faz entender nos hace entender o que o sábio queria dizer aqui no lo que livro el de sabio estaba Provérbios. queriendo decir aquí en el libro de E esta Proverbios. versão diz o seguinte: Y esta versión dice así: tenha cuidado com o que você pensa, tengas cuidado con lo que tú piensas, pois a sua vida porque tu vida é dirigida pelos seus es pensamentos. dirigida por sus pensamientos. Vou repetir de novo. Tenha cuidado com o que você Voy a pensa, repetir de nuevo. Tengas cuidado con lo que tú piensas, pois a sua vida porque tu vida é dirigida pelos seus es pensamentos. dirigida por tus Eu pensamientos. vou pedir que você repita em espanhol. Yo quiero que tú repita esto en español. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos allá. 1, 2, 3. Tenha cuidado, Tenga cuidado con lo que tú piensas, pois a sua vida porque tu vida é dirigida pelos seus pensamentos. es dirigida por tus pensamientos. Ok, vamos lá.
Tenga cuidado Dado con con tus que pensamientos. Vamos allá. Tenga cuidado con tus pensamientos, porque tu vida es dirigida por lo que tú piensas. Novamente. Uma vez mais. Una vez más. Dá para fazer? Yo creo que es mejor en portugués, ¿no? Yo Não, creo que en vamos, portugués. vamos em português. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. De novo, tenha cuidado com o que você pensa, pois tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Você falou para mim, Lo que tú habló para mí, eu quero que agora você fale com você. yo quiero que tú hablas contigo Nós vamos mismo fazer ahora. novamente, Vamos a hacer nuevamente. só que você vai colocar a mão no seu peito, Pero tú vas a poner tu mano en tu pecho, você vai falar o seu nome, tú vas a hablar tu nombre, você vai olhar para tú você vas a mirar a ti e você mismo vai falar para y ti. tú vas a hablar para ti. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenga cuidado con lo que tú piensas, porque tu vida es dirigida por tus Isso aqui pensamientos. é muito importante. Esto es muy importante. É algo didático. Es algo didáctico. Você só aprende algo Tú solamente aprendes algo quando repete várias vezes. cuando repite varias veces. Então eu vou contar até 3. Entonces yo voy a contar hasta 3. Tu vai falar teu nome Tú vas a hablar tu nombre e vai dizer este versículo. y vas a hablar este versículo. Ok, vamos lá? ¿Ok? 1, ¿Estamos 2, bien? 3. 1, 2, 3. Gidalte, tenha cuidado com o que que tu pensas, pensas, pois tua vida vida é dirigida pelos teus pensamentos. Amém? Diga para a pessoa que está ao teu lado. A la persona que está a la par tuya, Tua vida tu vida é dirigida. es dirigida. Ajá. Amém? Amén. Ok, vamos lá. Vamos aprender algumas lições aqui esta manhã. Entonces vamos a aprender algunas cosas aquí en esta Em mañana. primeiro lugar, En primer lugar, a artimanha do inimigo contra a nossa vida lo que el enemigo intenta hacer en contra de nuestras vidas é através da distração. es a través de la distracción. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque o inimigo sabe Porque el enemigo sabe que Deus nos criou que Dios nos crió para ser e fazer as seguintes coisas. para hacer y hacer las siguientes cosas. Número 1, Número 1, nós fomos criados para dominar. nosotros fuimos criados para dominar. Vou repetir. Voy a repetir. Nós fomos criados para dominar. Nosotros fuimos criados para dominar. Muitas pessoas não entendem isso, Muchas personas no comprenden esto. porque a maior parte da cultura da humanidade Porque la mayor parte de la cultura que y de la existe ao sociedad redor do mundo, que existe alrededor del mundo, ela foi dada, ella fue dada, foi influência fue por influencia da igreja de la iglesia romana. romana. E a igreja romana Y la iglesia romana ensinou ao mundo enseñó al mundo que nós somos pobres, que somos nosotros estamos pobres, aqui para que sofrer, estamos aquí para que sufrir, apenas vamos viver aqui um período, que vamos aquí solamente vivir e un eles periodo, nem sabem por que estamos aqui. y ellos ni saben por qué estamos Mas aquí. quando você vai no livro de Gênesis, Pero cuando tú vas al libro de Génesis, você entende que Deus criou o mundo, que Dios crió el mundo, Deus criou tudo que existe, Dios crió todo lo que existe, e aí Ele cria o homem, entonces Él cría el hombre, e coloca o homem no jardim do y Éden, Él le pone el hombre en el jardín de e Ele Edén, diz o y seguinte: Él dice el siguiente: domine, domine, domine. domine. Ele está dizendo para mim e para Él você está hablando para mí y para ti, sobre tudo que está na terra, sobre todo lo que está en la sobre os tierra, pássaros do ar, sobre los pájaros del aire, sobre tudo que está na água. sobre todo lo que está en el agua. Em outras palavras, Y otras palabras, Deus deu ao homem Dios dio al hombre domínio dominio e autoridade. y autoridad. Amém? E o maior exemplo Y el mayor ejemplo está quando Jesus está cuando Jesús estava com seus discípulos estaba con sus discípulos ali no mar da Galileia, allá en el mar de Galilea, e Jesus estava descansando. y Jesús estaba descansando. De repente vem uma tempestade De repente viene una tempestad e o barco começa a y balançar, la barca empieza ahí a moverse, e os discípulos com medo, y los discípulos con miedo, e alguns deles eram acostumados com o mar, y algunos de ellos ya estaban acostumbrados con mas el mar, muitas vezes a tempestade, pero muchas veces la as tempestad,
adversidades e as lutas, la diversidad y las elas luchas nos trazem temor e medo. nos traen temor y miedo. E eles correm aonde Jesus estava. Entonces ellos corrieron donde Jesús Jesus estava estaba. tranquilo, dormindo. Jesús estaba tranquilo. E eles o dormindo. acordam. Ellos despiertan. Mestre, Jesús. mestre, Maestro, maestro. estamos a perecer. Estamos aqui A para morir. tempestade vai nos La matar. tempestad nos va a matar. Jesus acorda, Jesús despierta. repreende o vento, Repreende el viento. repreende a tempestade, Reprende la e tempestad. tudo vem, se acalma. Y todo se acalma. Aí os discípulos perguntaram: Entonces los discípulos preguntaron. quem é este ¿Quién es este que tem domínio, que tiene dominio? em outras palavras, Que autoridade tiene autoridad sobre o vento sobre el viento e a y tempestade? la tempestad. Aí no Velho Testamento, Entonces en el Antiguo Testamento você também vê tú también ves que os homens de Deus que los hombres de tinham Dios autoridade tenían sobre a autoridad natureza. sobre la naturaleza. Eliseu, Eliseo, ele disse a Acabe, él le dijo a Acab, aquele rei aquel rey que era casado com Jezabel, que era casado con Jezabel, manda dizer a eles habla a ellos que nos próximos anos que en los años que siguen não cairá nem chuva nem orvalho, no vas a venir lluvia, a não ser pela minha própria a palavra, no ser por mi propia a palabra, não ser pela minha a autoridade. no ser por mi autoridad. Aí você vê que realmente assim aconteceu. Entonces vemos que realmente así sucedió. Quando você vê o povo de Israel entrando na terra prometida, Cuando tú ves el pueblo de Israel entrando en la tierra prometida, Josué já é o líder. Josué ya es el líder. E eles estavam em uma batalha Y grande ellos estaban en una gran batalla contra a cidade de Ai. contra una ciudad llamada Ai. Só que o dia era pequeno, curto, Solo que el día era pequeño, era corto, para que eles tivessem a vitória para total. que ellos pudieran tener la victoria total. Diz a Bíblia que Josué orou Dice que Josué oró e o sol parou. y el sol paró. El Nós sol vamos se detuvo. exemplos aqui na Bíblia Nosotros vemos ejemplos de aquí en la pessoas, Biblia de personas, homens, hombres, como você e eu, como tú y yo, que usaram a autoridade. que usaron la Eu autoridad. vim aqui esta manhã para te dizer Yo vine aquí esta que a mañana para autoridade que decirte Deus nos deu, que la autoridad que ela Dios nos ainda dio, permanece. ella todavía permanece. Agora depende de você Ahora depende usar de a ti. autoridade que Deus te deu. Usar la autoridad que Dios te Pergunta dio. a pessoa que está ao teu lado: Pregunta a la persona que está você en la está par tuya. usando a tua autoridade? ¿Tú estás usando la autoridad? Número 2, Número 2. nós também fomos criados Nosotros también fuimos criados para produzir. para producir. Cristo, Cristo, ele andava de um lado para outro, él caminaba de un lado para el otro, produzindo vida, produciendo vida, produzindo saúde, producindo salud, produzindo alegria, produzindo alegria, produzindo salvação. produzindo E salvación. certo dia ele andava com os Y discípulos cierto día él estaba con los e ele discípulos chega perto de uma y árvore él llega cerca de un árbol e ele estava com fome. y él tenía hambre E era uma árvore de figos. y era un árbol de higos. E ele olha para a árvore, Y él mira el árbol, diz a Bíblia que ele estava com fome, dice que él estaba con hambre, e aí ele diz: não tem figo. dijo, no tiene higos. E aí não se sabe se era época de figo ou não era época de No produzir sabemos si figo. era tiempo de higo o no. Jesus olha e amaldiçoa a árvore, Jesús mira y maldice el árbol continua no seu caminho. y continúa en su No camino. dia seguinte eles passam por ali, Y el día siguiente ellos pasan por ahí. Pedro olha para a Y árvore Pedro mira e para diz el o árbol seguinte: y mestre, dice, maestro, a árvore que tu amaldiçoou, el árbol que tú maldeciste, ela secou. ella se secó. Isso aqui é um exemplo para nós. Este es un ejemplo para Nós nosotros. somos comparados como árvores, Nosotros somos comparados plantadas como juntos a árboles ribeiros, plantadas donde hay aguas e dá o fruto na estação y própria. da el fruto en su propia E estación. tudo que não produz Y todo que no produce é algo que está amaldiçoado. es algo que está maldecido. E nós sabemos que a maldição, Y nosotros sabemos ela que la não maldición vem de Deus, no viene de Dios. ela vem do inimigo. Ella viene del Então enemigo. você e eu, Entonces tú y yo, nós precisamos estar produzindo. nosotros necesitamos estar Número produciendo. 3, Número 3. nós somos criados para influenciar. Nosotros somos llamados para Preste influenciar. atenção, Jesus, Pone atención, Jesús, quando ele veio ao mundo, cuando vino al mundo, ele tinha que transformar o mundo, él tenía que transformar el e mundo. sozinho ele não iria fazê-lo, Y solo no podría hacerlo. porque ele tinha um período para ficar aqui. Porque él tenía un periodo solamente Então para ele estar escolhe aquí. 12 homens, Entonces él escoge 12 hombres chamados discípulos, llamados que discípulos se tornaram apóstolos. que se volvieron apóstoles. Se fôssemos ver pela lógica, Se vamos a ver por la lógica, ele teria que ir ao templo él tendría que ir al templo. e escolher 12 homens Y él tendría que escoger
escoger 12 que hombres já conheciam a palavra, que já conocían la homens palabra, cultos e hombres inteligentes, cultos e mas inteligentes, ele não fez isso. pero él no hizo esto. Ele foi ali ao mundo Él fue allá en e el mundo escolheu pessoas como você e eu, y él escogió hombres como tú y yo, simples, sencillos, sem conhecimento, sin conocimiento, alguns sem cultura, algunos sin cultura, alguns até ignorantes. algunos hasta ignorantes. Vira aí para a pessoa que está ao seu lado Mira la persona que e está a su diga a lado ela: y habla esto. tem chance para você. Todavía hay chance para ti. E aí o que ele fez? Com a Entonces- sua influência, Entonces, ¿qué hizo? com a sua influência, Con su influencia, ele influenciou 12, él influenció 12, que influenciaram 70, que influenciaron que 70, influenciaram 100, que influenciaron que 100, influenciaram 1000, que influenciaron 1000. e começou em Jerusalém, Y empezó en Jerusalén, Judéia, Judea, Samaria Samaria, e até o confim da terra. hasta lo último de E la eles tierra. influenciaram outros, Y ellos influenciaron que otros, influenciaram que outros, influenciaron que otros, influenciaram outros, influenciaram que outros, influenciaram outros, y otros, que influenciaram que outros, influenciaron otros, e chegou até aqui em y Houston. llegó hasta aquí en E Houston. hoje você e eu somos Y influenciados. hoy tú y yo somos E influenciados. você foi chamado Ustedes fueron llamados para ser um para ser influenciador. un influenciador. Dá um brado de vitória e um Dê aplauso. grito de victoria al Señor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Habla para la persona que está a la par tuya. prazer em te conhecer. Placer en conocerte. Eu sou um Yo influenciador. soy un influenciador. Você também é um Tú influenciador. también eres un influenciador. Diga a pessoa: sai hoje Habla para la persona, sale hoy e vai influenciar o seu y mundo, va a influenciar su mundo, sua escola, su escuela, aonde você a trabalha. donde tú trabajas. Diga a esta pessoa: nós não estamos no mundo Habla esta persona, nosotros no estamos en este mundo para trazer paz ao mundo, para traer paz al mundo, mas para trazer influência, para sí traer influencia, trazer o reino de Deus para o traer el mundo. reino de Dios en el mundo. Número 4, Número 4. nós somos criados Nosotros somos criados para para, o quê? ¿o qué? ¿Para qué? Vamos recordar. Vamos a recordar. Número 1, Número 1. diga dominar. Repita conmigo, dominar. Mais forte. Más fuerte. Número 2, Número 2. produzir. Producir. Número 3, influenciar. Número 3. Influenciar. Número 4, Número 4. eu diria que este é o mais importante. Y yo creo, para mí, es el más importante. E muitos não gostam Y disso. muchos no les gustan de esto. Nós viemos para servir. Nosotros venimos para servir. Muitas pessoas não entendem isso. Muchas personas no comprenden esto. Só querem ser importante. Solamente quieren ser Querem ser o importantes. Senhor. Quieren ser el Señor. Mas Jesus Cristo, Pero Jesucristo, o Filho de Deus, el Hijo de o Dios, próprio Deus el encarnado, propio Dios en carne, ele disse certa vez: Él dijo cierta vez, tem pessoas que pensam, pastor Gustavo, tiene personas que piensan, Pastor Gidalte, que eu vim para ser. Não, pastor Gustavo, Pastor Gustavo, você está me traduzindo. sí, Você... yo soy el espejo, Tem Pastor, muitas Pastor pessoas. Gustavo, Tem muitas pessoas que pensam tiene muchas personas que piensan que eu vim para ser servido, que yo vine para ser servido, mas estão enganados. pero están malos. Eu vim para servir Yo vine para servir e dar a minha y vida dar mi vida em favor de muitos. en favor de muchos. Quando você dá sua vida, Cuando tú das su vida, quando você serve, cuando tú sirves, você está tendo tú estás teniendo a característica de Cristo. la característica de E Cristo. essa é a mais importante Y de esa todas. es la más importante de todas. Segunda lição que aprendemos aqui: La segunda lección que aprendemos acá. a única forma do inimigo nos distrair La única forma del enemigo nos distraer é tirando o nosso foco. es quitando nuestro enfoque. Por isso é muito importante. Por eso es muy importante. Tenha cuidado com o que você pensa, Tengas cuidado con lo que tú piensas. pois a sua vida Porque tu vida é dirigida pelos teus es pensamentos. dirigida por sus pensamientos. Mas o que é foco? Pero ¿qué es enfoque? É qualquer coisa Es cualquier cosa que consuma nosso tempo, que consume nuestro tiempo, energia, energía, finanças finanzas e atenção. y atención. Vou repetir: o que é foco? Voy a repetir, ¿qué es enfoque? É qualquer coisa Es cualquier cosa que consuma nosso tempo, que consume nuestro tiempo, energia, energía, finanças finanzas e atenção. y atención. Na sua vida e na minha, En su vida, en mi vida, nós vamos encontrar 4 tipos de foco. vamos a encontrar 4 tipos de enfoque. E é importante você prestar atenção nisso. Y es importante poner atención Existem en 4 tipos de eso. foco. Existen 4 tipos de enfoque. Número 1, foco pequeno.
Primero un enfoque pequeño. É o que eu chamo a sobrevivência, o que faço todos os dias. Es la sobrevivencia de lo que hacemos todos los días. Jesus passou por isso. Jesús pasó por eso. Em Lucas 10, 2:40, En Lucas 2:40, 2, versículo 40, diz que o menino crescia dijo que el niño e crecía se fortalecia, y se fortalecía, enchendo-se de sabedoria, se llenando de sabiduría, e a graça de Deus estava sobre ele. y la gracia de Dios estaba sobre él. Agora o problema Ahora, el problema é que tem pessoas es que tiene que personas pegam o foco pequeno, que agarran el enfoque pequeño, o foco do dia a dia, el enfoque del e día a fazem día, isso o propósito da sua vida. y hace de esto el propósito de su vida. Por exemplo, hoje de manhã quando acordei, Por ejemplo, hoy en la mañana cuando desperté, eu tomei um café yo desayuné, tomé un e já café, estou pensando em meu almoço. y ya estoy pensando en mi comida. Pastor Gustavo vai levar-me para comer algo bueno. El pastor Gustavo me va a llevar para comer algo bueno, E à tarde vou comer de novo. y en la tarde voy a comer de nuevo, E antes de dormir vou comer de novo. y antes de dormir me voy a dormir de nuevo. Tem pessoas personas que comem 5 refeições por dia. que comen 5 alimentos en el día, Outros 7. algunos 7. Não olhe aí do lado porque esta pessoa pode estar sentada ao seu No lado. mire a tu lado porque esta persona puede estar sentada en su lado, ¿verdad? Tem pessoas aqui Hay personas aquí que estão preocupados que están preocupados, com o que vão comer durante o Natal, que van a comer en la Navidad, o que vão comer durante o Ano Novo. que van a comer en el Año Nuevo. Tem pessoas que já estão preocupadas que vão comer o ano que vem. Hay personas que están preocupadas, ¿qué voy a comer el otro año? E a vida da pessoa Y la vida de la persona se resume só a isto. está resumida en esto. Comida, 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 comida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Déjame decirte algo. Fique despreocupado. No te preocupes con Jesus esto. disse o seguinte: Jesús dijo esto. olhem para os pássaros. Mire para los pájaros. Não trabalham, No trabajan, não semeiam, no sembran. mas o Senhor Deus, Pero el Señor Dios, todos os dias, todos los días, garante e dá o alimento. le da el suplimiento. Glória a Deus. Gloria a Dios. Foco número 2 El enfoque número 2 é o que eu chamo um período médio. es lo que yo hablo del periodo mediano. É aquilo que eu digo me preparando para o que serei. Es cuando yo hablo que estoy me preparando para lo que yo quiero ser. Aqui em Houston não tem isso, Aquí en Houston no tiene eso, mas lá no Brasil pero allá en Brasil é muito triste o que está acontecendo. es muy triste lo que está sucediendo. Tem jovens de 13 anos, adolescentes, Hay adolescentes de 13 años, 14, 15, 14, 15, 20. 20. Tem pessoas com 30 Hay anos personas con 30 años que não se preparam mais para que nada. no se preparan para nada. Já desistiram da Ya vida. desistieron de la vida. O mundo está muito mal. El mundo está muy mal. Tem crise. Está en crisis. Está com problema lá no Oriente Está Médio. con problema allá en el Medio Oriente. Tem uma guerra na Síria. Hay una guerra en Siria. Meu amigo, Mi amigo, minha amiga, minha amiga, tu estás aqui nos Estados Tú Unidos, estás aquí en Estados um Unidos. país abençoado por país Deus. bendecido por Vai Dios. preparar tua vida, Vas a preparar tu porque vida. Deus ainda quer usar a tua Porque vida. Dios todavía quiere usarte. Esses dias atrás, Esos días atrás, eu tive o privilégio de conhecer yo tuve el privilegio de conocer um homem com 60 anos de idade un hombre con 60 años de edad que estava se formando em medicina. que se estaba formando en medicina. 60 Se iba a ser un doctor. 60 anos de idade. 60 años de edad. Eu fiquei impressionado. Yo me quedé Eu impresionado. falei, isso que é exemplo. Yo hablé, esto es un ejemplo. É óbvio Es claro que eu não vou me tratar com um homem que desse. yo no me voy a tratar con un hombre de este. Se você quiser, tudo bem. Si tú quieres, no hay problema. Si Mas tú quieres, foi doctor, uma con él. lição para mim. Pero esto fue una lección para mí. Quantos aqui já ouviram falar no KFC? ¿Cuántos de ustedes ya escucharon hablar en el KFC? Sim? Comida, frango, pollo, El Kentucky Fried chicken, Kentucky Fried Chicken. KFC. Sabe com quantos anos o Coronel Sanders começou o seu restaurante? ¿Sabe con cuántos años el coronel Sanders empezó su restaurante? Ele tinha 62 anos de Él idade. tenía 62 años de edad. E era um cristão. Él era un cristiano. Vira para a pessoa que está ao seu lado. Mira a la persona que está a la par tuya. Ainda tem tempo para você. Todavía hay tiempo para ti. Diga para a pessoa olhando nos olhos e Habla, diga: pero habla mirando en los ojos de esta persona. vai se preparar. Va y prepárate. Prepara-te. Prepárate. Diga bem alto.
Hazla bien alto. Prepárate, Prepárate. porque Deus Porque Dios ainda vai usar tua vida. todavía va a usar tu vida. E número 4. Número 4. 4 não, 3. No, 4 no, 3. Estava te testando. Yo estaba te probando. O período longo, El periodo largo. o foco longo. El enfoque más largo. Isso significa a minha missão. Eso ya estoy hablando de mi misión. Em 1 João 3:8, En 1 Juan 3:8. a Bíblia diz o seguinte: La Biblia dice el foi siguiente. para isto Fue para eso que o Filho de Deus se que el Hijo manifestou, de Dios se manifestó. para destruir Para destruir as obras do las diabo. obras del diablo. Todos nós Todos nosotros temos uma missão aqui na terra. tenemos una misión aquí en la tierra. E essa missão nós chamamos de propósito. Y esta misión nosotros llamamos E aí de você me propósito. pergunta, pastor Gidalti, Entonces tú me preguntas, Pastor Gidalti, como é que você sabe ¿cómo es que tú sabes que eu tenho uma missão na que terra? yo tengo una misión en la E tierra? eu vou te garantir, Y yo te voy a asegurar, eu vou te afirmar yo te voy a com afirmar toda con certeza toda seguridad que você que tú tem todavía tienes uma missão na terra. una misión en la tierra. Aí você me pergunta, como tu Y sabe? entonces tú me preguntas, pero ¿cómo tú sabes? Eu sei. Yo sé. E eu vou falar. Y yo voy a hablar. Não, não vou falar. No, no voy a hablar. Porque vocês não querem. Porque ustedes no quieren saber. Quantos querem saber se tem uma ¿Cuántos missão? quieren saber si tienen una misión? Se prepare, Prepárense, que isto aqui é um segredo. que ese es un secreto. Eu não falo isso em todo lugar, Yo no hablo eso en todo lugar. mas eu estou sentindo de falar aqui Pero esta manhã. yo estoy sintiendo en hablar aquí esta Porque mañana. sentado aqui esta manhã, Porque sentado aquí en esta mañana tem homens, tiene hombres, mulheres, mujeres, jovens, jóvenes que serão grandes líderes. que serán grandes líderes. De repente, De repente, sentado ao teu lado, sentado a tu lado está o futuro prefeito está el futuro alcalde desta de cidade, esta ciudad, o futuro governador el futuro gobernador desta cidade, de esta ciudad, o futuro presidente el futuro presidente desta cidade. de esta ciudad, Você nunca sabe, ou Tú deste nunca- país, de este país. você nunca Tú sabe. nunca sabes. Então se prepare. Entonces prepárate. Por que eu sei que você ainda tem uma missão? Porque yo sé que tú todavía tienes una misión. Porque você Porque tú ainda todavía está vivo. estás vivo. E aí você me pergunta, pastor Gidalti, Entonces tú me preguntas, Pastor Gidalti, como você sabe ¿cómo tú sabes que eu estou vivo? que yo estoy vivo? Porque você não morreu. Porque tú no murió. Mira para a pessoa que está ao teu lado e diga, Mira a la persona que está en la par tuya. tu hable. não morreu, tu está vivo. Todavía no murió. tú Ainda estás vivo. tem uma missão de Deus a você. Todavía hay una misión de Dios para ti. Glória a Deus. E por último, Y gloria a Dios. Pero por último, o último foco, el último enfoque, tipo de foco, el tipo de enfoque é o foco eterno. es el enfoque eterno. Este aqui é o mais importante Y de este todos. es el más importante Porque de todos. temos que entender Porque tenemos que entender que esta vida que esta vida é uma vida passageira. es una vida pasajera. Mas nós entendemos Pero entendemos que depois desta que vida después de esta vida vem a vida eterna. viene la vida eterna. Terceira lição que aprendemos aqui: Entonces la tercera lección que Qual a aprendemos acá, importância ¿cuál es la importancia da pessoa estar focada de la persona estar enfocada no propósito en el propósito estabelecido por Deus? establecido por Dios? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Déjame hacer una pregunta acá. Quantos aqui têm propósito na vida? ¿Cuántos aquí tienen propósito en la vida? Só alguns, uma parte. Solo não. algunos, só Vou algunas perguntar partes. de novo. Voy a Quantos preguntar aqui de nuevo. ¿Cuántos aquí têm propósito tienen propósito na vida? en su vida? Todos, hã? Todos, ¿verdad? Todos estão errados. Todos son incorrectos, están equivocados. Porque nenhum ser humano Porque ningún ser humano tem propósito na tiene vida. propósito en la vida. Porque propósito Porque propósito não é coisa do homem. no es cosa del hombre. Propósito é coisa de Deus. Propósito es cosa de Dios. Você e eu, Tú y yo nós temos planos, tenemos planes, projetos, proyectos, alvos. metas. No livro de Provérbios, Y en el libro de Proverbios diz o seguinte: dice el siguiente. muitos são os planos do coração do Muchos homem, son los planes del corazón del hombre. mas o que prevalece Pero lo que prevalece, é o propósito es el propósito do Senhor. del Señor. Então, propósito Entonces el propósito não é coisa humana, no es cosa humana. porque propósito é diferente de plano. Porque propósito es diferente de plan. Eu tinha um plano, Yo tenía un plan, estava na Flórida, estaba en queria Florida, chegar em Houston. me hizo llegar acá en Houston. Aí eu entrei no avião Entonces yo entré en el avión
E meu plano era chegar em Houston. Y mi plan era llegar en Houston. O avião me trouxe para El Houston. avión me trajo a Houston. Agora, o propósito é diferente. Pero el propósito es diferente. Antes da criação do mundo, Antes de la creación del Deus mundo, tinha um propósito. Dios tenía un Que propósito. domingo, Que domingo, hoje, hoy, que dia é hoje? ¿qué día es hoy? 16. 16. Este lugar Este lugar já existiria. ya existiría. Todos nós estaríamos aqui. Todos nosotros estaríamos aquí. Pastor Gustavo já estaria aqui. Pastor Gustavo ya estaría aquí. Brasileiro Un brasileño pregando em espanhol. predicando en español. Pastor de uma igreja aqui nos Estados Pastor de Unidos. una iglesia aquí en Estados Unidos. Ele não entendia isso, Él no entendía eso. mas já era propósito de Pero Deus. ya era propósito de Dios. Então você e eu Entonces tú y yo fazemos parte da história hacemos parte de la e historia. vamos escrever a Y história, vamos a escribir la historia. porque Deus já viajou na história. Porque Dios ya viajó en la Ele historia. foi ao fim Y fue al fin. e ele criou Y Él creó aquilo que você iria fazer e ser. todo lo que tú ibas a hacer y hacer. E ele voltou no tempo Y Él regresó el tiempo. e ele cria você e eu Y Él cría tú y yo para que possamos chegar no propósito para que podamos llegar en el propósito que já está criado que ya está creado por Deus para a nossa vida. por Dios para nuestra vida. Número 4, quarta lição que aprendemos. La cuarta lección que A aprendemos, falta de foco. la falta de enfoque, Ela cria uma vida instável ella va a crear una vida inestable e insegura y insegura para você para tú e para os outros que estão ao seu y para las redor. personas que están a su alrededor. Quantos pais e mães temos aqui esta manhã? ¿Cuántos padres y madres tenemos aquí esta mañana? A maior parte. La mayor parte. Nós estamos cumprindo o mandato de Deus. Nosotros estamos cumpliendo un mandato de Dios. Encher e povoar a terra. Llenar llenar y multiplicar la tierra. Glória a Deus. Gloria a Dios. Agora isso é muito importante, Ahora eso es muy importante. porque tem muitas pessoas Porque tiene muchas que são personas egoístas. que son egoístas. Elas só pensam em si Ellas próprias. solamente piensan en sí No mismas. livro de Tiago 1:8, Y el libro de Santiago, capítulo 1, 1, versículo 8, diz o seguinte: o homem de coração dobre, el hombre de corazón doble ele é inconstante es inconstante em todos os seus en caminhos. todos sus caminos. O que é dobre? ¿Qué es doble? A pessoa que tem personalidade dupla. Es persona que tiene personalidad A dupla. pessoa que não descobriu o que é. La persona que no descubrió todavía lo que Não es. descobriu para que nasceu. No descubrió para qué nació. É o tipo de Son pessoa tipos de personas que você encontra ela amanhã que son personas que tú encuentras ahí e mañana. aí tu pergunta: o que está fazendo? Pero ¿qué estás haciendo? Sou mecânico. Ah, yo soy mecánico. Como estão as coisas? ¿Y cómo están las cosas? Ganhando muito dinheiro. Yo estoy ganando mucho Vida dinero. está buena. Ah, las cosas están muy buenas. Aí você, a semana seguinte, encontra a La pessoa. semana siguiente te Pergunta: encuentras la como persona. está a mecânica? ¿Cómo están las cosas en el taller? Aí ele fala: não estou mais mecânico. No, ya no soy más mecánico. No Agora eu trabajo más en sou ese taller. pintor. Yo soy pintor ahora. Por ¿Y quê? por qué? Pintor dá mais dinheiro. Pintor me da más dinero. Aí você encontra a pessoa daqui 2 Y semanas. después de 2 semanas se encuentra la persona. Como está a pintura? ¿Cómo está la pintura? Não sou mais No, pintor. ya no soy más pintor. Agora eu sou carpinteiro. Ahora yo soy carpintero. Por quê? ¿Por qué? Está dando mais Ah, dinheiro. porque está dando más dinero. E aí você encontra a pessoa depois. Y después encuentra la persona. O que você está ¿Qué fazendo? estás haciendo? Agora eu sou dentista. Ahora soy dentista. Por quê? ¿Por qué? Ganhando mais Ah, dinheiro. estoy ganando más dinero. E aí você encontra a pessoa Y depois. encuentra la persona O después. que está ¿Qué fazendo? estás haciendo? Agora eu sou lixeiro. Ah, ahora trabajo colectando basura. É uma pessoa que não sabe por que nasceu. Es una persona que no sabe por qué nació. Não encontrou ainda o propósito de No Deus. encontrou todavía el E propósito você de e Dios. eu que somos pais, Y tú y yo que somos isso é padres, muito importante. Eso es muy importante. Termos firmeza na vida. Tener esta firmeza Carácter. en nuestra Porque vida. nós Un carácter, porque nosotros Somos exemplos somos ejemplos para os nossos filhos, para nuestros hijos, para os nossos netos, para nuestros nietos, para os filhos dos nossos para netos. los hijos de nuestros nietos. É por isso que encontramos muitas famílias Es por eso que encontramos muchas familias aonde ninguém sabe o que é, que nadie todavía sabe lo sabe que o que es, está fazendo saben lo que están e haciendo, sabem porque vivem no aqui. saben por qué viven aquí. É importante Es entender importante entender que você que tú será um exemplo, será un ejemplo, você será uma influência será una influencia neste mundo. en este mundo. Jesus disse: Jesús dijo, eu digo a verdade, yo hablo la verdad. se você não comer da carne do Filho do Si Homem tú no comer de la carne del Hijo del Hombre e não beber do sangue, y no tomar de la sangre, não terão
terão vida em si no próprio. tendrán vida en sí propios. Jesus estava pregando a palavra. Jesús estaba predicando la palabra. Ele tinha um foco. Él tenía un enfoque. Seu foco era influenciar, Y el enfoque era influenciar, era destruir a obra do inimigo era destruir la obra del e, enemigo. acima de tudo, Y sobre todo, entregar sua vida entregar su vida para perdão dos nossos para pecados. perdón de nuestros pecados. E o povo ia a Jesus, Las personas iban a a Jesús. multidão procurava La Jesus, multitud procuraba a Jesús porque eles viam milagres, porque ellos vían milagros, recebiam cura recibían cura, sanidad e algo diferente no ministério de Jesus. y algo diferente en el ministerio Mas de chegou Jesús. um dia que Jesus disse: Pero llegó un día que Jesús dijo: vocês vão ter que comer da minha carne, ustedes van a tener que comer de mi carne, vão ter que beber do meu sangue. van a tener que tomar de mi sangre. Aquilo foi estranho para o povo, Y eso fue muy raro para las personas, porque eles não entenderam porque ellos no que comprendieron Jesus não estava falando da sua que carne, Jesús no estaba hablando de mas su ele estava carne, se referindo que ele era o pão da vida. pero él estaba se refiriendo que él era el pan Ele de era vida. água viva Él era agua viva que desceu do céu que descendió del cielo para transformar as para vidas. transformar las E vidas. quando eles ouviram Y isso, cuando ellos escucharon eso, eles olharam para o outro e ellos disseram: miraron una al otro y dijeron: eu não vou mais seguir esse yo homem. no voy más a seguir a este hombre. Está louco, Está loco, louco da cabeça. loco de la cabeza. Comer carne humana, Comer carne humana, sushi humano, sushi humano, não presta. no, no sirve. Beber sangue humano. Sangre humana. E começaram a sair. Y empezaron a salir. Foram todos embora. Todos se fueron. E aí o que ¿Y acontece? qué sucedió? Quando todos foram embora, Cuando todos se fueron, Jesus pergunta aos seus discípulos: Jesús pregunta a sus discípulos: vocês também vão me abandonar? ¿ustedes también se van a ir? Pedro então diz: Pedro entonces dijo: não, Senhor, no, Señor. para onde iremos? ¿Para dónde iremos? Nós estamos focados em Ti, Nosotros estamos pois enfocados só en ti. Tu tens Porque solo tú as tienes palavras de vida. las palabras de vida. Só Tu tens Solo tú as tienes palavras de las vida. palabras de vida. Então você deve estar focado, Entonces tú tienes que estar enfocado. primeiro lugar, En primer lugar, nas coisas las espirituais. cosas espirituales. E em segundo lugar, Y en segundo lugar, na missão, en la misión, no propósito. en el propósito. Aí você pega os seus planos, Entonces tú agarras seus sus planes, sonhos sus sueños, e coloca no caminho do propósito de y Deus. pone el camino y del propósito de Você Dios. vai ter luta sim, Vas a tener luchas, mas sí, a sua vida pero su vida será uma vida de vitória. será una vida de Porque victoria. o melhor lugar Porque el mejor lugar para se estar para estar é fazendo É e haciendo cumprindo o y propósito que cumpliendo Deus el tem para a propósito nossa de Dios vida. en nuestras Se vidas. você crê nisso, dá um Si aplauso tú bem crees forte en ao eso, dé un Senhor. fuerte aplauso al Señor. Quinta lição. La quinta, el número 5, la lección número Seu 5. foco Su enfoque, tem que consumir toda sua energia, su enfoque tiene que consumir toda tu energía. senão não é teu foco. Si no, no es tu enfoque. Vou repetir. Voy a repetir. Seu foco Su enfoque tem que consumir toda a sua energia, tiene que consumir toda su energía. senão não é teu foco. Porque si no, no es tu enfoque. Se você gasta um pouco de energia em algo Si tú gastas un poquito de energía aquí e um pouco em outra coisa, y un poco de energía en otra cosa e um pouco em outra coisa, y un poco en otra cosa e você não está focado y 100% tú no estás enfocado 100% em uma coisa, en una cosa, sabe o que vai acontecer? ¿sabes lo que va a suceder? Você não vai ter uma vida vitoriosa. Tú no vas a tener una vida victoriosa. O fundador da companhia Tesla, El fundador de la compañía Tesla, Elon Musk, Elon Musk é o nome dele. Elon Musk, Ele disse uma coisa interessante. él habló algo muy interesante. Ele ganhou tanto dinheiro, Él ganó tanto dinero, está ganhando tanto él dinheiro, está ganando tanto dinero que a terra se tornou pequena. que la tierra se volvió pequeña. Ele quer investir no espaço. Él entonces quiere invertir en el espacio. Foco impressionante. Es un enfoque impresionante. E ele disse o seguinte: tem pessoas Y él habló así, hay personas que querem vencer na vida, que quieren vencer en la vida, mas querem trabalhar apenas 20 horas por pero semana. quieren trabajar solamente 20 horas por semana. Outros 40, Otros 40, outros 35, otros 35, outros 45. otros 45. E ele disse o Y seguinte: él habló así, o segredo da minha vida el secreto de mi vida é que eu cheguei a trabalhar até 120 horas numa semana. es que yo llegué a trabajar hasta 120 horas por semana. Olha o desânimo de todo mundo. Mira el desánimo de todos. Quem quer vencer na vida? ¿Quién quiere vencer en la vida?
1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 8. 7, Agora 8. está muito tarde, já passou lá a Já oportunidade. está muito tarde, não levanta mais a mão, já está Quem tarde. quer vencer na vida, dá um Quem quer brado de vencer na vitória. vida, dê um grito de júbilo. Glória a Deus! Glória a Dios. Preste atenção. Ponga atenção. Em Lucas 26, Em Lucas capítulo 26, 37 e 38, é Marcos. Marcos 26, 37 e 38, 26, capítulo 26, A versículo Bíblia 37 e diz 38, a Bíblia diz que estava chegando o fim do ministério de que Jesus. estava chegando o fim do ministério de Jesus. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E ele leva consigo Pedro, Santiago e Juan. E aí ele vai ali E ele está allá, no Monte das Oliveiras. em el Monte de los Olivos. E ele chega angustiado naquele lugar. E ele chega com angústia em aquele lugar. E ele fala para os seus 3 discípulos e amigos: E ele olha para seus 3 discípulos. fiquem e aqui amigos. um pouco, Quedem-te aqui um pouco. eu vou mais E adiante. eu vou um pouco mais adelante. E Jesus começa a orar. E Jesus empieza a orar. E aí ele volta, Então ele regressa. encontra os 3 discípulos dormindo. E encontra os 3 discípulos E ele acorda os 3 Ele discípulos despierta os 3 e discípulos. pergunta para ele: nenhuma hora podeis orar E ele diz, comigo? nem uma hora pudiste orar comigo. Aí ele vai de novo Então ele vai de novo. e volta de novo. E regresa de novo. Encontra os 3 dormindo. Encontra os 3 dormindo. E aí de novo ele vai. Então de novo ele vai. E diz a Bíblia E a Bíblia diz que a alma de Jesus que Cristo, el alma de o Jesús, Salvador da el humanidade, Salvador de la humanidad, estava angustiada estava angustiado por causa dos teus e dos meus pecados. por causa de tus pecados Ele e de estava mis pecados. pagando preço Ele estava pagando para o que preço você e eu, para que tu que e eu, estávamos que perdidos, estávamos perdidos, estávamos caminhando para a eternidade, estávamos caminhando para a eternidade, para o sofrimento para o eterno. sofrimento eterno. E agora tão grande era o seu sofrimento, E agora tão grande é su que o sofrimento seu suor se torna em gota de que sangue. su sudor se vuelve em gotas E de ele sangue. volta E novamente ele regressa novamente e encontra os 3 dormindo. e encontra os 3 dormindo. E aqueles eram os discípulos mais importantes de E esses Jesus. eram os 3 discípulos mais importantes de Jesus. E aí ele pergunta: Então ele pergunta: nenhuma hora podeis velar comigo? Ni uma hora pudiste Só que velar a última comigo. vez, Pero a última vez ele diz o seguinte: ele habla assim: vamos, vamos, porque é chegado a minha hora. porque é chegado minha hora. Preste atenção, Ponga atenção. isso aqui é muito importante. Isso é muito importante. Jesus estava focado Jesus estava enfocado na sua missão, em sua missão no propósito que Deus tinha para e ele, no propósito que Deus tinha para ele, que era morrer na cruz do que Calvário. era morir na cruz do Calvário. Agora, os 3 discípulos, Agora, os 3 discípulos, eles estavam aprendendo com eles Jesus. estavam aprendendo com Jesus. Eles estavam focados no ministério de Eles Jesus. estavam enfocados no ministério Mas de o Jesus. ministério de Pero o Jesus, ministério de a Jesus, missão de a Jesus, missão de Jesus era de Jesus. era de Jesus. Não era dos 3 Não discípulos. era de los 3 discípulos. Chegou um momento, Chegou um momento. e isso aqui é uma lição muito E essa é importante, uma lição muito importante. em que Jesus deixa os 3 que Jesus deixa os 3 para trás para trás e vai e adiante. vai adelante. E ali ele vai fazer, E aí ele vai ser, ele vai ele cumprir, vai cumprir, ele vai obedecer ele vai o obedecer que o Pai lhe tinha mandado fazer. lo que o Padre le havia pedido para hacer. Se fôssemos olhar pela lógica, Se fuéramos mirar por la lógica, Jesus tentou pedir ajuda dos seus amigos. Jesús intentou pedir la ayuda para sus amigos. É tanto que ele tentou que ele foi 3 vezes. Ele foi hasta 3 vezes porque ele queria a ajuda de los amigos. E ele pergunta: nenhuma E ele hora, pergunta, nem uma hora. minha alma está Minha angustiada, alma está angustiada. eu preciso de vocês. Eu necessito de vocês. Porém, todavia, Pero todavia a missão la misión e o foco y el enfoque era de Jesus. era de Jesús. Aquele momento En aquel momento não era dos discípulos, no era de los discípulos. era de Jesus. Era de Jesús. Jesus poderia ter feito o seguinte: Jesús podía tener hablado de Pedro, Tiago e João, Pedro, Santiago y Juan. já faz 3 anos que eu estou com vocês. Hace 3 años que estoy con ustedes. Eu ensinei tudo. Yo enseñé todo. Dei a vocês poder, Entregué poder, autoridade para expulsar demônio, curar enfermos. autoridad para echar fuera demonios, sanar Para enfermos, tudo. para todo. E agora, no momento que eu mais preciso Y de ahora en vocês, el momento que más necesito de ustedes, vocês não me ajudaram. ustedes no me ayudan. Vocês estão despedidos. Ustedes están despedidos. You are fired. You're fired. Acabou. Se terminó. Eu vou arrumar discípulos novos. Yo voy a buscar otros discípulos. Jesus não fez isso. Jesús no hizo esto. Preste atenção. Ponga atención. Isso é muito importante. Eso es muy importante. O foco El enfoque é o segredo da vida. es el secreto de la Se vida. você não tem foco, Si tú no tienes enfoque, se o teu
foco não está consumindo toda a tua si tu energia, enfoque no estás consumindo toda a tua você energia, ainda não descobriu o seu tú foco. todavía no descubrió tu Vai tu chegar enfoque. momento na sua Vas a vida llegar momento en su vida aonde você vai ter que deixar seu amigo, que tú vas a tener que dejar tu amigo, aonde você vai ter que deixar seu filho, donde vas a tener que dejar tu hijo, aonde você vai ter que deixar sua filha, donde vas a tener que dejar tu hija, aonde você vai ter que deixar seu sogro, tener que dejar tu suegro, até tua hasta sogra, tu suegra, que você tanto que ama. tú tanto ama. Vai ter momento na vida Vas a tener momento en la em vida que teu esposo en que tu esposo e a tua y esposa, tu esposa, que mesmo sendo uma carne, que siendo una carne, não vai poder cumprir no vas a poder o cumplir propósito el propósito que Deus tem para a tua que vida. Dios tiene para tu vida. E aí Jesus deixa os três discípulos, Entonces Jesús deja a los tres discípulos ele vai para onde precisava estar, y él va para donde necesitaba porque ele estar, tinha que estar focado porque tenía que estar enfocado em Deus, en Dios, no seu en propósito. su propósito. Chega momento na vida Llega momentos en la vida que as pessoas não vão poder continuar contigo. que las personas no van a poder continuar E contigo. acontece uma coisa muito Y séria. vas a suceder algo muy serio. A maior parte da população do mundo La mayor parte de la población del mundo não consegue cumprir o propósito de Deus. no consegue cumplir el propósito de Porque Dios, quando não existe alguém porque cuando no hay nadie que está focado com que ele, está enfocado con no él propósito que é en dele, el propósito que no es de foco él, que é só que dele, el enfoque que es a solo de él, pessoa desiste da vida. la persona desiste de la vida. Você tem que aprender Tú tienes que aprender que nem todas as pessoas y ni todas las personas vão fazer parte van a ser parte do foco del enfoque principal da tua vida. principal de tu vida. E aí você precisa ir sozinho. Y ahí es donde tú necesitas Você ir precisa solo. estar sozinho. Necesita É caminar o solo. momento mais difícil, Es el momento más mas é difícil, o momento onde você vence. pero es el momento donde tú E vences. foi isso que aconteceu y com fue eso Cristo. lo que sucedió con Diga Cristo. para a pessoa que está ao seu Habla a lado, la persona que está a su lado. continua, Continúa. não desista, No se rinda. foque no que você tem que focar Enfoque en lo que tú tienes que e enfocar. Deus vai te dar a vitória em nome Que de Dios te Jesus. va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Sexta lição, La lección número 6. só são 20 lições. Solamente son 20 lecciones. Até às 6 acabamos. Hasta las 6 de la tarde terminamos. Sexta lição, La lección número 6. todas as tuas recompensas Todas tus recompensas dependem do teu foco. dependen de tu enfoque. Vou repetir, Voy a repetir. todas as tuas recompensas Todas tus recompensas dependem do teu foco. dependen de tu enfoque. Deixa eu perguntar aqui, Déjame preguntar quantos gostam de recompensa? aquí. ¿Cuántos les gusta la recompensa? 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, todos. Todos. Eu gosto muito de A mí me recompensa. encantan las recompensas. Quantos aqui trabalham? ¿Cuántos aquí trabajan? Chega no fim de semana, Llega el fin de semana. você recebe um cheque, um Tú dinheiro. recebes el cheque, tu dinero. Essa é a Esa es la recompensa. recompensa. Ah, que coisa linda. Qué cosa linda. Preste atenção no que diz em Mateus 26 e 39. Ponga atención lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 26, Indo versículo um pouco 39. mais adiante, Yendo un poco más adelante, prostrou-se com o rosto em terra postróse con rostro en tierra e orou ao y Pai: oró al Padre. se possível, Si posible, afasta de mim este cálice. aparte de mí este cálice. Mas todavia Pero todavía não seja feita a minha no vontade, sea hecha mi voluntad, mas a tua vontade. pero tu voluntad. Isso aqui é muito importante. Esto aquí es muy importante. Jesus iria ter uma recompensa, Jesús iba a tener una recompensa, mas ele teria que cumprir todo o seu foco. pero él tenía que cumplir todo su enfoque. Tem momentos na vida Tiene momentos en la vida que queremos desistir, que queremos nos rendir. dá vontade de desistir. Nos da ganas de nos rendir. Esse ano, Este año, eu já tentei desistir umas 1000 vezes. yo ya intenté desistir o me rendir unas 1000 veces. Momentos de desânimo, Momentos de desánimo. lutas, tribulações e adversidades. Muchas tribulaciones, adversidades. Mas a gente não pode desistir. Pero nosotros no podemos nos rendir. Jesus, Jesús, ele falou: Pai, él dijo, Padre, se possível, si posible, passa de mim pase de mí este momento. este momento. É muita aflição, Es mucha la é aflicción. muita dor. Es mucho dolor. Pai, meu suor está se tornando em sangue. Padre, mi sudor se está volviendo en Minha sangre. aflição é demais. Mi aflicción es Tem demasiada. pessoas sentadas aqui esta Hay manhã personas sentadas aquí esta mañana que estão querendo que desistir, a lo mejor están queriendo se rendir. que já não aguentam mais Ya no soportan más as lutas, las luchas, tribulações, tribulaciones, adversidade, adversidades, o estresse da el vida. estrés de la vida. Mas eu vim aqui para te dizer Pero uma yo vine coisa: aquí para decirte algo. aguenta mais um pouco, Soporta un poco más. porque vai
vai chegar um momento Porque está llegando el momento aonde a tua recompensa donde tu será recompensa tão grande será tan grande nesta vida en esta e vida na vida futura. na vida futura. Se você crê isso, dá um aplauso bem Si forte. tú crees en eso, da un fuerte aplauso. Sétima lição: La lección número 7. o que fazer ¿Qué hacer para manter o foco? para mantener el enfoque? Isso aqui é muito importante. Eso es muy O importante. que fazer ¿Qué hacer para manter o foco? para mantener el Número enfoque? 1. Número 1. Vença os inimigos da vida. Venza los enemigos de la vida. O inimigo, El enemigo, aprenda isso. aprenda eso. Ele vem para te derrotar. Él viene para derrotarte. Não podemos fazer No podemos hacer acordo com o inimigo. ningún acuerdo con el enemigo. Tem muitas pessoas Hay muchas personas que só vivem tendo derrota, que solamente tienen derrota porque vivem fazendo acordo com o inimigo. porque viven haciendo acuerdo con el enemigo. Não, ele mudou. No, él cambió. Agora está diferente. Ahora está diferente. É outra Es pessoa. otra persona. Aí tem problema. Y ahí tiene problema. Passa um período, Pasa el periodo. o inimigo volta. El enemigo regresa. Ah, agora ele está muito bom. Ahora él está muy bien. É outra pessoa. outra persona. Está cambiado. Está cambiado. Não. No. Aí você tem outra Y derrota. ahí tiene otra derrota. O próprio Cristo passou por El isso. propio Cristo pasó por esto. Lembre-se Recuérdense que Jesus estava certo dia com seus que discípulos, Jesús estaba cierto día con sus discípulos, ensinando os discípulos. enseñando a sus discípulos. E aí ele pergunta aos discípulos: Entonces él pregunta a los discípulos, quem o povo diz aí que eu sou? ¿quién dice el pueblo que yo soy? Aí disseram: ó, uns dizem que tu é Elias, Unos dicen que tú eres Elías, tu és um profeta, un profeta, Moisés, tu és Gustavo. tú eres Gustavo. Aí sabe o que ¿Y acontece? sabe qué sucede? Jesus pergunta aos seus discípulos: Jesús pregunta a sus discípulos, e vocês? ¿y tú? Quem ¿Y dizem que eu ustedes? sou? ¿Quién dice que yo soy? Adivinha quem deu a resposta? ¿Quién dio la respuesta? Pedro. Pedro. Pedro virou-se para Jesus e Pedro disse: miró a Jesús y dijo, tu és o filho Tu de eres el Hijo Deus. de Dios. Tu és o ungido de Tu eres Deus. el ungido de Quando Dios. Pedro deu essa Cuando resposta, Pedro dio esta respuesta, Jesus ficou impressionado. Jesús se quedó E falou: impresionado. Pedrão, Pedro grande, tu és Gran incrível. tú eres increíble. Quem te revelou isso, ¿Quién Pedro? te reveló esto, Não Pedro? foi carne e sangue, Não foi carne e mas sangue. foi meu Pai, o Espírito Pero do meu fue mi Pai que Padre, está fue no el céu. Espíritu de mi Aí Padre que está en el todo mundo cielo. aplaudiu. Y todos aplaudieron, like, como están haciendo Eu fico ahora. imaginando Pedro. Yo me quedé imaginando Pedro. Olha, hoje vocês vão ter que pagar o meu almoço. Hoy ustedes van a tener que pagar mi comida. Porque eu dei a resposta. Porque yo de la respuesta. Eu recebi a revelação de Yo desde Deus. que tuve la revelación de Vocês Dios. querem meu autógrafo? Ustedes quieren mi autógrafo. Eu sou o Pedro, Yo soy el Pedro. que tenho as Que revelações. tengo las revelaciones. Mas preste atenção. Pero ponga atención. Pouco tempo depois, Hace un poquito de tiempo. Cristo estava com seus discípulos. Jesús está con sus discípulos. E aí ele começa a se abrir Entonces él empieza e a diz hablar. para os seus discípulos: Y él habla a sus discípulos. olha, é necessário Es necesario que o Filho do que el Homem, Hijo del Hombre, que sou eu, que soy yo, venha padecer. tenga que sufrir. Eu vou morrer, Voy a morir. vou derramar o meu Voy a sangue, derramar mi sangre. vai ter sofrimento Va a tener sufrimiento. para perdão dos pecados. Para el perdón de E ele pecados. explica tudo para os seus discípulos. Y él explica todo para sus Quando discípulos. acaba de falar, Cuando termina de hablar, Pedro pega Jesus. Pedro agarra a Jesús. Vem cá, Ven acá. preciso falar contigo. Necesito Mestre, hablar contigo, maestro. com todo respeito, Con todo respeto. não fala isso não. No habla esto. Você vai acabar a nossa companhia. Tú vas a terminar con nuestra compañía. Tu acá. vais acabar o nosso Tú ministério. vas a acabar con nuestro Tu não ministerio. vai morrer não. Tú no vas a morir. Eu te repreendo em nome de Yo Jesus. te reprendo en nombre de Jesús. Jesus olhou para Pedro, Jesús miró a Pedro, que era o seu amigo. que era su amigo. Agora isso é muito importante. Ahora eso es muy importante. Para manter o foco, Para mantener el enfoque, você tem que vencer o tú inimigo. tienes que vencer el enemigo. Mas o pior de todos Pero el peor de todos é você vencer os amigos. es vencer los amigos. Porque o amigo Porque el amigo é aquele que está sempre perto, es aquel que está siempre cerca. é aquele que te elogia, Es aquel que está siempre dando mesmo buenos quando você complementos. está errado. Aun cuando tú estás malo. E o pior problema na vida da pessoa Y el peor problema en la vida de la persona não é o inimigo, no es el enemigo. porque o inimigo, Porque el enemigo, ele vem para te matar, él viene para matarte, destruir, destruirte, e ele quer o teu mal. y él quiere tu mal. Mas o amigo, Pero el amigo, muitas vezes, muchas veces, é pior do que o es inimigo, peor que el enemigo. porque ele é teu amigo. Porque él es tu amigo. Principalmente Principalmente os amigos que vêm roubar o teu tempo los enemigos que vienen a robar tu e tiempo vêm roubar o propósito de Deus na tua y vida. robar el propósito de Dios en tu Jesus vida. disse: Jesús dijo, eu tenho que morrer. yo tengo que morir. Pedro diz: você não precisa Pedro morrer. dijo, "Tú no necesitas Você morir. vai morrer.
Você vai morrer. Tú vas a morir. Pedro que recebe a revelação. Pedro que recibe la Tu és o revelación. Filho, Tú eres el Hijo, o Cristo, el Cristo, ungido de el Deus. ungido de Dios. O mesmo diz, tu não vai morrer. Él mismo dice, tú no vas a morir. Pedro era amigo de Jesus, sim Pedro, ou não? Pedro era amigo de Jesús, ¿sí o no? Jesus era amigo de Pedro, sim ou não? Jesús era amigo de Pedro, ¿sí Mas o no? sabe o que aconteceu? Pero ¿sabe lo que sucedió? Naquele momento, En aquel momento, onde Pedro, donde Pedro, o amigo, el amigo, estava sendo usado estaba siendo usado pelo inimigo, por el enemigo, ele recebe a seguinte resposta de él Jesus. recibe la siguiente respuesta de Jesús. Jesus olha para Pedro Jesús mira a Pedro e diz o y seguinte: dice el siguiente: para trás de mim, para Satanás. atrás de mí, Satanás. Preste atenção, isso é muito Ponga importante. atención, esto es muy importante. A pessoa hoje La persona hoy pode receber uma inspiração, puede recibir una inspiración, uma revelação de Deus, una revelación de Dios, mas amanhã pode ser usado pelo pero diabo. mañana puede ser usada por Então el nós diablo. temos que ter muito cuidado Entonces tenemos que tener com mucho cuidado certos amigos na con nossa vida. ciertos amigos de nuestras Vai vidas. ter momento Va a tener momentos que para você ter para que tú e tener manter o foco, y mantener el enfoque, você vai ter que deixar amigos de va a lado. tener que dejar amigos E de Deus lado. está falando para algumas pessoas aqui esta manhã. Y Dios está hablando para algunas Se personas você aquí esta quiser mañana. ter vitória Si tú quieres tener victoria no ano de 2018, en el año de 2018, porque tem pessoas porque tiene que personas pensam que precisa esperar que 2019. tienen que esperar 2019. Quem quer ter vitória em 2019, levanta a ¿Cuántos mão. quieren tener victoria en 2019? Levanta las manos. 1, 2, 3, 4 Uno, dos, solamente. tres, Vou cuatro, perguntar de nuevamente. novo. Voy a preguntar Quantos de nuevo. querem ¿Cuántos quieren ter vitória tener victoria em 2019? 2019? Amém? Amém. Dá um brado de vitória aí. ó. Grito de gloria a Dios. Sabe como ter vitória em 2019? ¿Sabe cómo tener victoria en 2019? Quem quer saber? ¿Quién quiere saber? Todos? ¿Todos? É um segredo. Es un secreto. Você tem que encerrar o ano Tienes que encerrar el año de 2018 de 2018 em vitória. en victoria. Deus está falando com pessoas aqui esta manhã Dios está hablando con personas aquí en este momento que você precisa se separar de alguns que tú amigos, tienes que apartarse de algunos amigos, porque senão Deus não vai te dar vitória. porque si no Dios no te va a dar la victoria. E último, Y por último, meu Deus, mi Dios vai acabar. va a terminar. Você precisa Tú necesitas ser porteiro ser un portero daquilo que você ouve, de lo que tú escuchas, daquilo que você assiste de lo que tú ves e daquilo que você y sente. de lo que tú sientes. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Se você não cuidar Si tú no cuidar daquilo que vê, de lo que tú ves, daquilo que ouve de lo que tú escuchas e daquilo que y sente, de lo que, de lo você que tú nunca terá sientes, controle da tua vida. tú nunca vas a tener control de tu vida. Tenha cuidado com o que você pensa, Tenga cuidado con lo que tú pois a piensas, sua vida porque tu vida é dirigida es dirigida pelos seus por pensamentos. sus pensamientos. E eu encerro contando apenas uma história. Y quiero terminar contando una historia. Quantos aqui já ouviram falar em Bill Gates? ¿Cuántos escucharon hablar de Bill Gates? Todos conhecem Todos Bill Gates? já escutaram falar de Bill Gates? Bill Gates não é pastor, Bill Gates no es pastor. Bill Gates não é crente, Bill Gates no es cristiano. Bill Gates é um agnóstico, Bill Gates es agnóstico. não crê em Deus, No cree en Dios. porém Bill Gates Pero Bill Gates mudou a história da humanidade. cambió la historia de la humanidad. Ele estudava em Harvard Él estaba estudiando en Harvard e abandonou Harvard. y dejó la escuela. Se você pensar nisso, Si tú pensar en esto, é a coisa mais louca do es mundo. la cosa más loca Eu del fico mundo. imaginando o dia que Bill Gates ligou para sua família Yo imagino el día que Bill Gates llamó a su familia e disse: eu não vou mais estudar y em dijo, Harvard. yo no voy más a estudiar en Harvard. Bilhões de jovens Billones, miles de jóvenes queriam estudar em Harvard. quieren estudiar en Harvard. Bill Gates estava em Harvard Bill Gates estaba e allá abandonou Harvard. y abandonó a Harvard. E diz que Bill Gates vivia no porão da sua casa. Y dice que estaba viviendo ahí como, ahí en su casa, en un Sótano. rincón de su casa, en un sótano de su casa. E quando Bill Gates estava ali, Y cuando Bill Gates estaba allá, ele passava o dia inteiro él pasaba todo el día pensando. pensando. E a sua mãe chamava Bill Gates todo dia na hora do Y su almoço. mamá lo llamaba todos los días en la hora de la comida. E dizia: Bill, Y decía, Bill, vem comer, Bill. ven comer. E Bill subia. Y Bill No subía. outro dia, todos os dias a mesma coisa. Todos los días la misma cosa. Mas teve um dia Pero tuvo un día. que a mãe chamou Bill. Y la mamá dijo, Está na hora Bill, da comida. está en la hora de la comida. Bill não respondeu. Bill no contestó. Ela pergunta de novo: Bill, Bill,
Está a hora da comida. Está la comida. E Bill não responde. Nada de contestación. E a mãe ficou preocupada. Entonces la mamá se quedó E ela deu um preocupada. grito bem alto. Y ella dio un grito bien alto. Bill! Bill, Cadê você, ¿dónde menino? estás, niño? E ele tomou um susto e disse para sua mãe: Entonces tomó mãe, un susto y dijo, mamá, por que você está gritando? ¿por qué estás gritando? E a mãe respondeu: Y la mamá contestó, porque eu estou te chamando e você não porque responde. estoy te llamando y tú no me contestas. E a sua mãe fez uma pergunta a ele Y su mamá le hizo una pregunta e disse o seguinte: y dijo esto. o que você está fazendo que você não ¿Qué responde? estás haciendo que no me contestas? Esta foi a resposta de Bill Y Gates. esta fue la respuesta de Bill Gates. Eu estou pensando, Y yo estoy pensando, não posso pensar? no puedo pensar. Preste atenção. Ponga atención. Bill Gates ficava na frente de uma tela, Bill Gates se quedaba enfrente una televisión, de uma tela, televisão antiga, una televisión antigua, que era preta e branca. una pantalla negra y blanca. E ali na frente daquela televisão Y enfrente a esta pantalla tinha um programa de computador tenía un programa de computadora chamado DOS. llamada DOS. Era somente isto. 3 letras, DOS. Era solamente eso, 3 letras, Não, DOS. acho que era 6C, 2 letras 6C e 3 pontinhos ali No, perdón, yo amarelos. creo que era 6C, era 6, C y 3 puntos. E ali não existia uma imagem. Y ahí no existía ninguna imagen. E Bill Gates ficou olhando aquilo Y Bill Gates se quedó mirando esto e pensando. y pensando, A grande companhia de computador, la gran compañía de computadora, a Azul, como é o nome daquela grande, é IBM. IBM, Eles tinham um programa ellos tenían un que programa começaram e abandonaram. que ellos empezaron y no terminaron. E Bill Gates pegou aquela ideia Y Bill Gates agarró esta idea e começou a imaginar y empezó a imaginar um computador diferente una computadora diferente com imagens e ações. con imágenes y acciones. E aí Bill Gates criou a Microsoft. Entonces Bill Gates creó Microsoft. Preste atenção. Ponga atención. Bill Gates não é crente. Bill Gates no es cristiano. Bill Gates nunca deu dízimo. Bill Gates nunca dio el diezmo. Bill Gates nunca deu oferta. Bill Gates nunca dio ofrenda. Bill Gates nunca sentou numa igreja e louvou a Deus. Bill Gates nunca sentou en una iglesia y alabó Mas a Dios. Bill Gates pensando Pero Bill Gates pensando mudou a história da humanidade. cambió la historia de la humanidad. O mundo é um El mundo es uno. antes de Bill Gates Antes de Bill Gates e outro depois de y Bill otro Gates. después de Bill Gates. Isso aqui é muito importante. Eso es muy importante. É triste dizer o que eu vou dizer, Es triste decir lo que voy a mas tem decir. pessoas que vão morar no céu, Pero hay personas que van a vivir en el cielo. vão viver eternamente Van a lá, vivir eternamente en el cielo. mas infelizmente Pero infelizmente. não sabe porque estão aqui na terra. Pero no saben por qué están aquí E en la Deus tierra. não te criou por acaso. Y Dios no te creó por acaso. Um dia Deus não estava lá sem fazer nada Un día Dios no estaba allá sin hacer nada. e olhou e disse para Y Jesus: miró a Jesús y dijo, vamos mandar Maria, vamos a enviar vamos María, mandar João, vamos a enviar vamos Juan, mandar Marcos, a Marcos, manda lá para a terra. enviar para la Vamos tierra. mandar lá para o México, Vamos enviar para o México, Brasil, Brasil, Guatemala, Guatemala, Venezuela com Hugo Venezuela Chávez, com Hugo Chávez, Cuba com Fidel Castro. Cuba com Fidel Castro. Não, No. Deus tem um propósito na vida de cada Dios tiene un pessoa. propósito en la vida de cada E Bill persona. Gates pensando, Y Bill Gates pensando, criou a Microsoft crió e os Microsoft sistemas de computação que existe no mundo. y el sistema de Deixa eu te computación que dizer uma existe en el coisa. mundo. Déjame decirte algo. A riqueza pessoal de Bill Gates La riqueza personal de Bill Gates é 90 bilhões de dólares. es 90 mil millones de dólares. Gente, Gente, isso dá para comprar uma casa própria. eso da para comprar su propia casa. Dá para comprar um carro bom. Da para comprar un buen carro. A esposa pode ter um cartão e ir para o Y shopping. la esposa puede tener una tarjeta y ir para la Gastar tienda. pouco Gastar un e poquito, viver ¿no? feliz. Y vivir feliz, ¿sí o no? A companhia de Bill Gates, La compañía de Bill Gates, a Microsoft, Microsoft, vale mais vale más, de 750 bilhões de dólares. vale más que 750 mil millones de dólares. Dá para comprar 2 casas Da para boas. comprar 2 casas buenas. Agora eu encerro dizendo o seguinte: Ahora yo quiero encerrar diciendo esto. um terrorista Un terrorista com foco, con enfoque, pensando, pensando, controlando seus pensamentos, controlando sus pensamientos, ele pode conseguir él puede conseguir fazer mais, hacer más, mesmo sendo para o mal,
aún siendo para el mal, do que 1 milhão de de crentes que 1 millón de que cristianos conhecem a Deus, que conocen a Dios vão à igreja, van a iglesia, mas não tem foco, pero no tienen enfoque, não conhecem o propósito de Deus no conocen el propósito de e Dios não controlam o seu y pensamento. no controlan su É pensamiento. por isso que esta manhã Es por eso que en esta eu venho mañana aqui te dizer: yo vengo aquí a decirte, tenha cuidado com o que você pensa, tenga cuidado con lo que tú piensas, pois a sua vida porque tu vida é dirigida es dirigida pelos seus por pensamentos. sus pensamientos. Vire para a pessoa que está ao seu lado. Mira a la persona que está a su Fale lado. para 3 pessoas. Hable para 3 personas. Tenha cuidado Tenga cuidado com o que você pensa, con lo que tú piensas, pois a sua vida porque tu vida é dirigida es dirigida pelos seus por pensamentos. sus pensamientos. God bless you. Que Dios los